Glória a Deus. O poder da unção do Espírito em nós. Quantos querem viver uma vida cheia do Espírito Santo? Quantos querem experimentar de algo novo da parte de Deus? Amém? Quantos querem ter a sua visão aberta, receber visões, sonhos, profecias? Quantos querem? Fala: Senhor, eu quero. Eis-me aqui. Age em mim, move em mim nesta noite. Fala: Senhor Jesus, enche-me com o Espírito Santo. No livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, diz: e acontecerá naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E ele fala assim: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Acho que ficou faltando aqui um pedaço. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías 10, 27 fala que o jugo será despedaçado por causa da unção. Talvez você está vendo essa imagem aqui, dizendo: pastor, o que tem a ver aqui um boi bravo? Não é verdade? Queridos, olha que a promessa de Deus diz para nós. Sabe o que é isso aqui que está sobre o pescoço do boi? É um jugo. É um jugo que eles colocam sobre o pescoço dos bois para que eles andem juntos. E não podem colocar um boi forte com um boi bem magrinho, porque fica desbalanceado. O que ele está dizendo? O jugo é um sinal de um peso na vida das pessoas. Um jugo fala daquelas pessoas que estão pesadas, cansadas, sobrecarregadas. É por isso que ele diz em Mateus 11, 24: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo dele não é pesado. E aí ele disse que a unção, ela despedaça o jugo. O jugo também é, presta bem atenção, escravidão. Tem pessoas que são escravas dos vícios, escravas do medo, escravas do pecado. Não conseguem se libertar. Elas vivem uma vida todos os dias cansadas, parece que estão esgotadas na alma. Até às vezes dorme bem, mas sente um esgotamento muito grande, um cansaço. Talvez você está assim agora. Eu quero dizer para você, eu fiquei assim um bom tempo da minha vida, mesmo sendo pastor, de sentir um cansaço, um peso. Já vivi assim, com os dias tendo ansiedade, com medo. E eu acordava de manhã e falava: por que eu estou assim? Sabe quando você vai empurrando os dias, sem vontade de trabalhar, de se alegrar, de fazer a obra de Deus? Você vai sobrevivendo. Só que eu aprendi, mesmo nos dias bons, mesmo nos dias maus, a não parar. E às vezes nós aprendemos a não mostrar fraqueza. Mas eu vivi assim um bom tempo. Até que um dia que eu falei: eu preciso transbordar do Espírito Santo. Eu preciso de buscá-lo constantemente. Eu preciso de conhecê-lo ainda mais do que eu já conheço. Eu preciso de ser cheio do Espírito Santo. E aí a minha vida foi ficando leve. E até para jejuar 24 horas ficou
tão leve, tão prazeroso, que eu quero estender o jejum mais. É tão prazeroso servir a Deus, tão espontâneo, tão experiência diária com Ele. Tem dia que eu estou dirigindo sozinho, eu aproveito que eu estou sozinho, aumento o som do carro, e eu vou clamando, orando e chorando, porque a glória dele inunda a minha vida de tal maneira que meu coração fica batendo mais forte e fica aquecido. Sabe o que é isso, querido? A unção, ela também significa gordura na Bíblia. Mas não estou falando literalmente, né? Senão a nutricionista vai brigar comigo. Não é naturalmente. Sabe o que significa? É você ganhar peso, tá? Espiritual, crescimento. E aí quando o boi está mostrando, ele vai experimentando da unção, ele vai crescendo, se fortalecendo, ele vai ficando cada vez mais forte, e aí o jugo é despedaçado. Incrível, né? Se você for olhar, unção significa também gordura, ganho de peso. Ou seja, quando nós crescemos em Deus, nada pode te parar. Não há escravidão mais, não há desânimo mais, não há mais peso na sua vida, não há mais fardo sobre você, não há mais cansaço de alma. Você vai viver uma vida leve, aleluia, cheio de alegria no Senhor Jesus. Porque nós somos chamados para viver em novidade de vida. De todo dia ter algo novo. Como que o Senhor fala comigo através do meu filho? Como que Ele fala comigo? Às vezes quando eu vou dar para ele algo, ele fica numa alegria, e o Senhor na hora me fala: você está feliz de ver seu filho alegre, né? Eu também me alegro em ver você recebendo as bênçãos que eu tenho para você. E aí meu coração enche de amor de novo. E eu não contenho, porque o Senhor quer chamar você, queridos, por uma vida apaixonada por Ele. E quem é apaixonado não mede esforços. Quem é apaixonado não negocia Ele por nada. Quem é apaixonado é intenso. E é por isso que Ele nos chamou para viver. Ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A nossa vida precisa de queimar de amor por Ele. E o alvo da minha vida, o alvo da nossa vida deve ser cheios do Espírito Santo, transmitir Jesus para as pessoas, para ser parecido com Ele. Como Ele tem mudado a nossa fala nesses dias, não é verdade? De não reclamar mais, de não murmurar, de liberar a palavra de vida e não de morte. Ele tem visto o seu cansaço. Ele não quer que você continue mais assim. Ele chamou você para ter vida, descanso, prazer. Ele tem visto o seu estresse. Ele tem visto. Às vezes o coração está frio, distante. Você é a menina dos olhos dele. Ele te ama tanto que Ele fala: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Ele te chama para te carregar no colo e dizer: para de se esforçar tanto, deixa que eu cuido de você. Eu cuido dos seus filhos, eu cuido do seu trabalho. As promessas que eu fiz, diz o Senhor, eu vou cumprir cada uma delas. Os desejos que eu coloquei no coração não foi invenção sua, diz o Senhor. Eu coloquei no seu coração projetos, sonhos, e Ele vai fazer cumprir cada um deles. Amém?
A unção, o poder da unção, ela nos enche de autoridade. Eu quero dizer para você, às vezes eu sou mal interpretado, e eu entendo isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que vive no Espírito, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ninguém consegue discerni-lo. Quando você é espiritual, as pessoas não vão te entender. O mundo muitas vezes vai te odiar. Jesus disse: o mundo vai às vezes chamar você de louco. Quanto mais parecer com Jesus, mais distante você estará do mundo, dos pensamentos do mundo. Mais em choque vai acontecer essa vida aqui na terra. Porque mesmo que você está andando aqui, você não foi chamado para viver aqui. Foi chamado para viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi chamado para andar no sobrenatural. Aleluia. Então cada dia tem algo novo para você, tem uma experiência nova, tem uma intimidade a mais, tem um nível a mais a ser mergulhado, tem um poder a mais para ser liberado, tem dons para ser liberados sobre a sua vida, e pessoas têm que ser alcançadas no nosso cotidiano, na nossa rotina, pessoas serem curadas, transformadas, salvas, libertas pelo poder que está dentro de nós. Há uma autoridade dentro de você, você crê? Então não existe mais ambiente pesado. Quando você chega, o ambiente tem que mudar, porque Deus chega junto com você. Se você erguer as suas mãos e dizer como Jesus diz: paz seja com vocês, o ambiente vai mudar e a paz vai encher aquele lugar. Não fique com medo de maldição, de obras das trevas. Não tenha medo de nada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Você percebe isso quando você chega? Deus chega junto. Aonde você vai, você leva Deus. Vamos ler mais? Vamos entender mais? Avança, por favor. João 14:17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele está dentro de você para sempre. Eu estava pensando algo. Imagina comigo, você vai fazer uma viagem de 12 horas do lado de uma pessoa. Você está indo para Goiânia de carro. Essa pessoa tem todo o poder, essa pessoa tem toda a sabedoria, ela pode fazer tudo, e aí você passa 12 horas sem falar nada com ela, ignorando-a completamente. Não seria um grande desperdício? Não seria algo muito desconfortável, constrangedor? Não seria até mesmo falta de educação da nossa parte? Sim ou não? Agora imagine, o Espírito Santo não está com você em uma viagem, Ele mora dentro de você. Ele disse: não vos deixarei órfãos, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então viva com a consciência que o Espírito Santo mora aqui dentro. Você pode sentir, conversar. A Bíblia fala em Salmos 124:17, salvo engano. Ainda falho às vezes de decorar alguns textos, mas ele fala assim, você pode dar um Google aí se eu estiver errado: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre você. Às vezes eu estou vivendo, estou trabalhando, e aí, sabe aquela percepção que tem alguém me vigiando? Mas não é uma percepção de vigiando ruim, não. Eu sei que está me vendo. Eu sei que está me vendo mesmo. Eu fico assim, parece que tem alguém comigo todo momento, mas parece que não tem mesmo, só que eu estou sentindo isso. E aí eu tomo tanto cuidado com o que eu vou falar.
Eu não saio falando qualquer coisa mais. Eu fico assim: o Senhor está me ouvindo, Ele está aqui agora. Irmãos, é tão maravilhoso viver com esse entendimento. Isso chama presença de Deus. Você pode viver desfrutando da presença de Deus. Quantos querem? Aleluia! E quando você vive desfrutando da presença, você ora tanto que você nem percebe. Toda hora você está orando, você está louvando, você está falando para Ele. Quando acontece um problema, você ora na mente. Quando você não pode orar em voz alta, você ora com o coração. Mas a sua mente não esquece dele, seu coração fica antenado, ligado ao coração dele. Você quer viver isso? Primeiro estágio, o Espírito Santo está ao nosso derredor. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, a primeira coisa, quem não tem o Espírito Santo está em volta das pessoas. Para quê? Querendo salvá-las. Ele está em volta das pessoas, querendo transformar a vida delas. Não é assim? Quando você está trabalhando lá na sua empresa, tem muita gente que não tem o Espírito Santo, não é verdade? Mas você tem. Amém? O Espírito Santo está em volta daquelas pessoas ali. Você está levando Deus para o ambiente de trabalho. Mas quando você é cheio, as palavras que saem da sua boca, elas saem com vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Quando você libera a palavra cheia do Espírito, as pessoas estão recebendo Jesus também. Você percebeu isso? Não é maravilhoso? Quando você fala cheio do Espírito, as pessoas estão recebendo o Espírito também. A semente está sendo plantada no coração delas. Segunda coisa que nós vemos, segundo estágio, o Espírito Santo habita em nós. João 20:22 diz: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Teve um dia que Jesus tinha ressuscitado, e os discípulos estavam trancados, todos com medo dos fariseus, com medo da morte. Jesus atravessou as paredes, as portas estavam fechadas. Ele apareceu no meio dos discípulos e disse: paz seja com vocês. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A partir daquele momento, eles nasceram de novo. Sabe quando acontece o novo nascimento? É quando o Espírito Santo passa a morar dentro do homem. E aí, o espírito do homem que estava morto recebe uma vida. E tudo muda a partir daquele dia, tudo muda. A vida da pessoa não é mais a mesma. Os olhos dele se abrem. As vontades que ele tinha de pecar não tem mais. Ele passa a desejar a Deus, não é verdade? Ele passa a querer Jesus. Ele passa a conhecer Jesus. E aí ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. E a promessa é: ele nunca mais vai sair de dentro de você. Amém, meus irmãos? Porque ele está morando aqui agora. Deus habita em você. Só que não, ele não quer somente este nível. Ele quer liberar sobre a sua vida algo além. Você quer? Fala: eu quero receber poder do alto. Poder do alto. Aleluia. Vamos avançar. Levítico 14:25. Olha que interessante. Talvez nós vemos o Velho Testamento, mas nos ensina muito. Olha que diz: então o sacerdote matará ou imolará um cordeiro da oferta pela culpa. Quem quer esse cordeiro no Novo Testamento, queridos? Fala: Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro aqui é Jesus. Amém? E tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Ou seja, você recebeu o sangue de Jesus. Está sobre as suas mãos,
está sobre a sua orelha, você pode ouvi-lo, está sobre os seus pés, amém? O sangue de Jesus está sobre você. Glória a Deus. Primeira coisa, a pessoa tem que receber Jesus como seu suficiente Salvador da sua vida. Quando acontece isso, o sangue de Jesus vem e o purifica de todo o pecado. Depois, derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Tem mais. Porá do azeite que está na sua mão, amém? Não conversa, por favor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. Está prestando atenção? Coloca primeiro então o sangue, depois coloca o azeite sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos. Isso significa o enchimento do Espírito Santo. Aleluia! Quantos querem ser cheios? Vamos continuar com a palavra de Deus. Next. Avance. Próximo. Aleluia. Olha, queridos, o terceiro estágio, o Espírito Santo vem sobre você. Diga aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? Significa que a unção do Senhor. O que é a unção? A unção, ela é a capacitação para fazer o sobrenatural. A unção é o enchimento do Espírito. A unção é o poder do céu para operar no sobrenatural, para fazer as obras que Jesus fez e obras maiores. Amém? Obras maiores. Obras maiores que Ele fez. Você quer fazer obras maiores? Você quer fazer obras maiores? Nós precisamos do poder dos céus. Sabe o que o Senhor me fala às vezes? Por que muitas pessoas pensam que isso é só para pastor? Quem te convenceu que não é para você isso? Por que você ficou convencido dizendo, isso não é para mim? É para você. É para todos que creem. Não era só para os apóstolos. Não é só para os líderes. Presta bem atenção, coloca a mão na sua cabeça agora. Fala, essa unção é para a minha vida. Eu viverei no sobrenatural. Quanto que eu tenho orado, irmãos, para que essa mentalidade caia por terra, esse bloqueio na mente caia por terra, porque as pessoas, elas vivem uma vida pensando que não é para elas. Toda a palavra de Deus é para nós. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, é para mim, eu preciso de cumprir, eu preciso de viver, eu preciso de praticar, Senhor, para cumprir isso na minha vida, eu quero praticar. Aí eu fico guardando a palavra no meu coração, para não fazer o que não está escrito. Eu quero falar, Senhor, eu quero cumprir o que está aqui, eu quero viver o que está aqui. Quando a palavra fala, não saia murmuração da vossa boca, não saia palavra torpe, eu falo, então eu não vou murmurar mais. Senhor, me ajude a não murmurar, eu não quero murmurar, eu fico vigiando as minhas palavras, porque tudo que a palavra diz, eu tomo para mim, toma para você a palavra, fala, é para mim, eu preciso de praticar isso, porque a Bíblia fala que será saúde para os seus ossos e para o seu corpo, será vida, você será feliz se você
entender que a palavra é para você, esse poder é para você, o sobrenatural é para você, amém? É para o seu dia a dia, não é só para o ministério, não é só para o culto, não é só para a célula, é para o seu dia a dia, é para que na segunda-feira pessoas sejam curadas através da sua vida, é para que na terça-feira pessoas sejam libertas através da sua vida, é para que na quarta-feira pessoas sejam, transformadas, milagres aconteçam, para que nós andemos em novidade de vida, em nome de Jesus. Não abra mão, não desperdice. Na parábola das 10 virgens em Mateus 25, ele diz que tinha 10 virgens, as 10 eram virgens porque eram crentes, mas 5 delas entenderam algo. Quantas são as virgens aqui prudentes? Fala amém, amém. As virgens prudentes, ela entendeu que elas precisavam de azeite extra na vasilha. As tolas foi vivendo a vida, tanto faz, uma vida comum, uma vida dizendo assim: eu não preciso de orar tanto assim, eu não preciso de ler a Bíblia tanto assim, eu não preciso de ler a Bíblia todo dia. E aí ele vai esquecendo do Espírito Santo, ele vai negociando a vida com Deus, ele vai vivendo uma vida desleixada, comum, natural, fria. Mas chegará um dia que à meia-noite, diz o Senhor, à meia-noite, nós estamos vivendo a meia-noite, estamos vivendo trevas sobre a terra, estamos vivendo dias de luta sobre a terra, mas Ele virá e não dará mais tempo de se encher do Espírito. Não dará mais tempo de se encher do Espírito. O tempo é agora, é hoje, não é amanhã. O passado não existe mais e nem o amanhã existe. Não sabemos se vai chegar, não sabemos se ele vai voltar agora. O que eu tenho é o agora, o que nós temos é o neste momento. Devemos ser intensos, é neste momento que eu preciso de abrir a minha voz, o meu coração e falar: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito. Porque o dia que Ele voltar, e se nós não tivermos azeite extra, nós ficaremos. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem intimidade, conhece Jesus e Jesus o conhece. Não basta somente Ele estar em mim, eu preciso de estar nele. Ele diz: se você estiver em mim e eu estiver em vocês, se eu estiver em vocês e você estiver em mim, em João 15, pedireis o que quiser, dareis muitos frutos. Ele está em nós, é uma certeza, porque Ele é fiel. Mas estar nele é viver cheio do Espírito, é viver na congregação, é viver no corpo, é viver na célula. A célula é Ele, o culto é Ele, aleluia. A igreja é Ele. Por isso nós não podemos falar mal da igreja, porque nós estamos falando mal de Jesus quando falamos mal dos irmãos. Ele em nós e nós nele. Avança, por favor. Aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Olha aqui essa imagem, queridos. Tem uma carreta e ela tem força, não é verdade? Ela tem peso. A carreta, ela pode sair atropelando tudo, não é verdade? Ela tem força, ela tem poder. Mas um homem como nós, se ele não tiver essa sigla que está aqui, ó, BRF, se ele chegar numa rodovia, com a roupa que eu estou aqui, ou com a roupa que você está aí, enfiar na frente de uma carreta e levantar sua mão, é bem provável que nós vamos partir dessa para melhor. Não é verdade? Se o carreteiro conseguir parar, ele vai brigar com você tanto, vai chamar até polícia para você. Você vai ficar como ruim na história, não é verdade? A carreta muitas vezes são principados, demônios, problemas, dificuldade, crise, tribulação. Parece que tem poder, parece que é grande, forte, não é assim? Mas se você tem uma farda, se você tem essa roupa aqui, você pode entrar no meio da pista e erguer a sua mão, e ela vai ter que te obedecer, ela vai ter que parar, porque o revestimento do poder significa que você de fato revestiu, fala de roupa. Revestimento fala de você receber uma unção que você às vezes não vê, mas você pode sentir, você pode perceber, e o mundo espiritual vê essa roupa nova de poder que você recebeu. O mundo espiritual vê essa unção que está sobre a sua vida. Você carrega essa unção, você carrega esse poder. Você vai erguer suas mãos,
cadeias são quebradas, demônios têm que sair, curas têm que acontecer, milagres têm que acontecer. Ninguém pode desobedecer o poder da autoridade do nome de Jesus. Nenhuma obra das trevas pode parar aquele que é cheio do Espírito Santo. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nada pode parar alguém que está revestido de poder. Nada pode parar você. Se você for cheio do Espírito, nada pode te parar. Nada, você é invencível por causa do poder que está sobre a sua vida. Demônios têm que sair. Não existe crente de ficar com medo de demônio, não existe isso. Não importa onde você chega, o ambiente que tem que mudar. Ninguém é maior do que o nome de Jesus. Ninguém é maior que o poder do Espírito. Ninguém pode superar o poder de Deus. E você carrega esse poder. Você crê nisso? Você carrega este poder. Você crê nisso? Você pode ser mais cheio deste poder. Você crê nisso? Esse poder pode crescer, pode transbordar. Tem gente que só recebeu o Espírito dentro, mas ainda não foi revestido de poder. Ele é crente, mas ele não tem poder na vida dele. Deus quer liberar poder sobre todos que creem. Deus quer revestir da unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Avance, por favor, vamos continuar. Glória a Deus. O poder da unção nos capacita a frutificar, porque como diz João 15, se você crer nele, se ele estiver em vós e vós estiver nele, você dará muito fruto. Continue, por favor. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele te ungiu para evangelizar os pobres, ele te enviou para proclamar liberdade aos cativos e a restaurar vistas aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A unção é para este propósito: para quebrar cadeias, para desfazer as obras do inferno, para curar pessoas, para proclamar o reino de Deus. O que nós estamos fazendo com este poder? Por que continuar ignorando aquele que mora em nós? Por que continuar vivendo uma vida cansada, difícil, vazio, cheio de angústia? Não quer dizer que os problemas vão acabar, não. No mundo teremos aflições, mas eles não vão te atingir mais. Você estará superior. Você será superior. Vai continuar tendo problemas? Eu tenho muitos. Vai continuar tendo contas para pagar? Eu tenho boletos para pagar. Quantos tem também? Mas diz o Senhor: você não vai viver mais ansioso e preocupado. Você vai descansar e tudo vai acontecer no tempo certo. Nada vai parar você. Ele estará com você todos os dias da sua vida. Olha que diz: quando o poder de Deus derrama, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O poder de Deus, ele traz multiplicação para a sua célula, ele traz crescimento para o nosso culto. Nós precisamos de ter culto com poder. Nós precisamos de ter culto com unção. Nós precisamos que a glória dele enche este lugar ao ponto de você não conseguir ficar de pé. Você quer experimentar disso? Mas isso pode estar na sua casa também. Tem vezes que eu estou orando no meu quarto, a glória de Deus me enche de tal maneira que eu perco a noção do horário e eu sinto a presença dele me envolvendo, e eu fico lá experimentando desta glória. Você quer também? O Francileno abriu aqui o culto dizendo que Moisés falava com Deus face a face. Mas sabe o que Moisés fazia? Ele acostumava todos os dias sair do arraial, carregar a tenda nas costas. Ele saía para fora do arraial, chegava lá, ele amava a tenda, ele chamava de tenda da comunhão, congregação. Sabe qual que era o tamanho do arraial? Tinha que andar mais de 15, 20 quilômetros. Todo dia ele tinha à disposição
de andar 15, 20 quilômetros para sair fora da multidão, armar a tenda e ali falar: este é o meu lugar de intimidade, este é o meu tempo com Deus, este é o meu tempo que eu vou estar com Ele e não vou abrir mão. Quero dizer para você, você não tem que carregar uma tenda nas costas e sair fora de Itaúna e ir para o Monte Moriá orar. Você não precisa, é só entrar para o seu quarto, é só no momento que você estiver no seu carro, estiver pilotando uma moto, estiver trabalhando, estiver na sua cozinha, não importa onde você estiver, tenha intimidade com Ele. E aí a nuvem da Shekinah vai derramar sobre a sua vida e você vai falar com Ele face a face. Você vai ouvi-lo falar com você. Você vai ouvir a voz do Espírito. Você deseja? Pode avançar. O poder da unção nos capacita a viver no sobrenatural. E é isso que Ele tem para você hoje. Chega de viver uma vida comum. E quando eu falo comum, é igual o ímpio vive. Você não é. Você vive no sobrenatural. Você anda pela fé e pelo Espírito. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Coloca um louvor agora de avivamento, de poder. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Ele está aqui nesta noite. Se você pedir, você receberá o Espírito Santo. Ele quer batizar pessoas agora, liberar dons de línguas. Se você ainda não ora em línguas, peça para Ele e fala: Senhor, eu quero falar em línguas. Eu quero receber poder. Eu quero ter o dom de cura na minha vida. Eu quero ter profecia na minha vida. Eu quero ter dons de milagres na minha vida. Eu quero, Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vai falando com Ele agora.